paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje de língua portuguesa para as turmas dos quintos anos. Olha, já ia falando segundo ano. Dos quintos anos e a gente vai trabalhar o conto tradicional. E olha, deste lado aqui, para tornar a aula mais inclusiva, temos Elaine, que é a nossa intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. E no chat, a professora Kedma. Bom dia, professora Kedma. Bom dia, professora Esté. E aí, tudo certo? Tudo certinho, não é? A gente vai colocar os pontinhos, não é, professora Kedma? Eita, eu estou aqui ansiosa para acompanhar a aula. E você, que já estava na aula de matemática, fica atento, que vem muita coisa boa aí, hein? Vamos ficar bem atentos, porque essa aula, na verdade, será uma revisão, não é? A professora Abigail já tem trabalhado com vocês os contos, não é? E a gente vai continuar verificando nessa sequência didática que é sobre os contos, não é? Mais contos. Hoje a gente tem o conto tradicional. Olha só, a nossa aula está sendo exibida ao vivo, vocês já sabem, não é? Todo dia. TV Nova Nordeste 22.3, não é? Se não conseguir assistir a reprise, você já sabe onde encontrar essa aula. Vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Não esqueça a turma, tá certo? Quinto ano. Não esquece aí a turma e acesse essa aula quantas vezes você quiser. Então, a gente vai começar perguntando para vocês se vocês lembram o que é um conto, não é? A gente já ouviu falar muito sobre conto, então eu tenho certeza que você sabe muito bem o que é um conto. Qual é esse gênero textual, não é? A gente já sabe a característica dele, não é? De ser um gênero narrativo, né? Do tipo narrativo. E hoje a gente vai descobrir muito mais coisas sobre esse gênero textual, que é bem importante. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história, não é? Desenvolvida em torno de um enredo. Aí você deve estar se perguntando, e o que é enredo, professora? O enredo é o contexto da história, como a história acontece, não é? É uma situação, não é, que dá origem aos acontecimentos de forma narrativa. Alguém está narrando esses acontecimentos, não é? A gente vai observando cada detalhe acontecendo à medida em que a gente vai contando, não é? Em que a gente vai narrando o conto. É bem interessante essa questão do enredo. Outra coisa que a gente observa no enredo é que o início do enredo ele aparece de forma leve e depois a gente vai percebendo que o conflito vai aumentando e a gente chega ao clímax da história, onde o desfecho acontece e é justamente o final do conto, não é? Bem interessante o conto. E o conto tradicional, não é? A gente precisa observar esses elementos que são justamente os elementos do enredo, do conto tradicional. Quem, não é? Quem é o personagem? Quem são os personagens? Onde acontece o espaço? Em que local acontece, né? Quando acontece? Quando acontece é o tempo, que pode ser o tempo cronológico, não é? Que é aquele do relógio, que a gente vai contando horas, dias e tal. Ou então o conto psicológico, não é? Que é aquele em que o narrador, não é? E os personagens, não é? Vão pensando em um determinado tempo. Era uma vez, há muito tempo atrás, não é? Então a gente observa, não é? Que o conto tradicional, ele nos dá a possibilidade também de perceber esses elementos que estão bem presentes no enredo. A estrutura da narrativa, como é que acontece o conto tradicional? Qual é a estrutura, não é? Como se desenrola esse enredo, né? Como eu falei para vocês, a gente tem a situação inicial, não é? Que é como todo conto vai acontecer, não é? De forma bem leve, não é? O narrador vai trazendo a situação ali do personagem de uma forma bem leve.
depois acontece um conflito, não é? Algo vai acontecer em que aquele personagem terá que resolver. Mas no momento dessa resolução, acontece que esse conflito ele fica mais acelerado, né? Um clímax, não é? Aparece aí, as pessoas têm vontade de saber o final da história antes mesmo dela terminar, não é? E no final a gente tem um desfecho que termina muito bem. E aí, professora Kedma, tem alguma novidade aí nesse chat? Como é que está a participação dos nossos alunos? Eliabe está aqui presente, né? Já estava desde cedo e está parabenizando tanto você quanto eu pelas aulas. Olha que maravilha. Legal, muito bem, Eliabe. Continua aí, presta bem atenção nessa aula de hoje que você vai tirar 10 quando chegar no conto tradicional, tá certo? Tenho certeza que você já vem acompanhando as aulas, já tem descoberto muitas coisas sobre os contos, não é? Afinal de contas, estamos numa sequência didática sobre contos e você vai aprender muita coisa. E quando a professora colocar aí para você sobre os contos, tenho certeza que você vai tirar 10. Fica aí conosco. Então, vamos continuar agora, não é? Hoje a gente vai revisar, não é? Como eu falei para vocês no início, estamos fazendo revisão de conto tradicional. E é bem interessante o conto tradicional, porque tem até um ditado que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Porque o conto tradicional, ele foi aquele conto que foi trabalhado, né, a partir da oralidade, onde as pessoas iam passando, não é, de geração para geração. E essa história, geralmente, né, como telefone sem fio, ela sempre vai tendo alguma modificação. E foi o que aconteceu nos contos tradicionais. Primeiro, o conto tradicional, ele não surgiu nas pessoas cultas, não é? Nas pessoas letradas, não é? Geralmente o conto tradicional era aquele conto do lugar, da área rural, onde muitas pessoas não sabiam ler nem escrever, então eles passavam esses contos na forma oral. Por isso que ele é um gênero, não é? Que trabalhou muito a questão da oralidade, que foi passando de geração para geração. Não é? É bem interessante isso. Então, o conto tradicional também é chamado de conto popular, não é? Como eu falei para vocês, ele veio justamente das pessoas que não tinham, não é, muito conhecimento, que não eram letradas, não é? Que não tinham o conhecimento, na verdade, formal, não é? Eles tinham sim conhecimento, porque todas as pessoas têm conhecimento, mas eles não tinham conhecimento formal. Então, o que era que eles faziam? Eles criavam os contos e iam passando de geração para geração. Inclusive, não é? Esses contos têm uma riqueza cultural muito grande. Geralmente, esses contos, né? Cada região tem o seu conto. Não é? O conto tradicional tem isso, não é? Ele também é chamado de conto folclórico, porque vai depender da cultura local. Cada região tem o seu conto. E aí, na sua região, qual será o conto que você ouviu na sua região, que é predominante na sua região? Conta aí pra gente que a professora Kedma, assim que tiver alguma notícia, ela vai trazer aqui pra gente. Então, o conto popular são aqueles que narram histórias, não é? Transmitidas de uma geração para outra, como eu coloquei para vocês. Os pais iam passando para os filhos e os filhos para os seus filhos e assim por diante. Ia se passando de geração para geração. E era algo que era costumeiro, não é? As pessoas geralmente se reuniam à noite, não é? À luz do candeeiro, da lareira, não é? E começavam a trazer esses contos populares que no final deles geralmente tem um fundo educativo, não é?
onde as pessoas trazem um ensinamento, trazem uma mensagem que vai ajudar a formar o nosso caráter, a nossa personalidade, não é? Eles tinham muito essa função de ensinar. Então, eles passavam isso de geração para geração. Bem interessante. Então, a noção, não é, de conto tradicional ou popular, não é, refere-se à narrativa, cuja autoria é geralmente desconhecida. Muitas vezes a gente não sabe quem foi que escreveu esse conto. Geralmente a gente escuta no texto adaptação, porque alguém adaptou aquela história, não é? Então, é uma narrativa que é trazida de geração em geração por via oral, como eu falei para vocês, não é? Ela é falada, ela é contada oralmente, não é escrita, não é? E tem várias versões, não é? Porque cada pessoa, como eu disse para vocês, quem conta um conto aumenta um ponto. Cada pessoa tem a sua versão, não é? Eu vou contar hoje um para vocês que eu adaptei, eu fiz a minha versão, apesar de não saber de quem é a autoria, não é? Mas eu me baseei em uma pessoa, mas vou fazer a minha versão, eu vou aumentar o meu pontinho que me cabe, tá? Então, com o tempo, as narrações acabaram sendo coletadas de livros, adaptando-se ao formato impresso, não é? Antes era o quê? De forma oral, mas chegou um momento em que as pessoas se interessaram, em que esses contos eram sim importantes e elas resolveram colocar no formato impresso, escrever o livro, não é? Por isso que a gente tem um acervo tão grande, não é, de contos tradicionais. Até porque esses contos poderiam se perder se eles não fossem impressos, não é? Se eles não fossem escritos. Então, uma das formas da gente registrar a nossa história é o quê? Escrevendo. Então, na escrita, a gente tem a garantia desses contos tradicionais, que a cada dia ele vem sendo adaptado, ele vem sendo reformulado, não é? A gente vai criando novas versões para ele. É isso que acontece. Cada região tem seus próprios contos tradicionais. Que interessante, não é? Na sua região tem o seu conto, na minha tem o meu, não é? Então a gente vai verificando isso, não é? No Brasil, como tem uma extensão territorial muito grande, não é? A gente vai verificar que cada região do Brasil vai ter um conto que é característico daquela região. Também são chamados de contos folclóricos ou contos populares. Eles estão geralmente orientados para crianças e muitas vezes inclui uma moral, um ensinamento, não é? Geralmente todo conto tradicional ele traz no final um ensinamento que a gente aprende muito, inclusive com esses ensinamentos. Professora Kedma, e aí, como é que está o chat? Conta aí pra gente. Eliabe ainda permanece acompanhando. Ele está dizendo que está lendo o livro do Homem-Formiga. Será que é um conto? Será que é um conto, hein? Esse livro que Eliabe está dizendo para a gente que está lendo. Diz para a gente, Eliabe, você acha que isso é um conto popular? Você acha que é outro tipo de história? Conta para a gente. Tem que observar as características, não é, desse elemento para a gente descobrir. É um ponto muito importante, professora. A professora já disse várias características do conto. Dá uma olhadinha no teu livro, pensa um pouco sobre ele e diz se está relacionado a um conto ou não. É verdade. Verifica aí. O importante é que você está lendo, não é? Exatamente. Porque a gente aprende a ler fazendo o quê? Lendo. E aprende a escrever escrevendo. Então, continua aí, Eliabe, que eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai descobrir se essa leitura que você está fazendo é um conto tradicional. Eu não lembro desse conto, tá? Mas talvez possa ser. Vamos ler agora um conto popular, não é? Na verdade, eu vou contar para vocês, eu vou recontar para vocês um conto popular bem interessante. E a gente vai observar na leitura
os detalhes desse conto popular, tá certo? Presta bem atenção agora. A Galinha Ruiva é uma adaptação de Antônio Torrado. Você vai verificar que a Galinha Ruiva tem várias versões para esse conto, tá certo? Eu vou trazer agora a minha versão, que é a de Antônio Torrado, e você vai perceber que outras pessoas contam este conto, não é, da Galinha Ruiva, de forma diferente, com mais elementos, não é? Num contexto, não é? Num espaço diferente do que eu vou contar agora. Então, observa que isso é uma característica bem peculiar do conto tradicional. É essa mudança de versões, não é? Existem várias versões. Vamos lá. Um certo dia, uma galinha sentiu vontade de comer um pão bem quentinho. Então, ela pensou, que legal, que vontade de comer um pão bem quentinho. Mas como é que eu vou conseguir comer este pão bem quentinho? Para fazer o pão, eu preciso de trigo. E eu não tenho trigo. Mas a galinha teve uma ideia. Eu não tenho trigo, mas eu posso muito bem semear o trigo vai crescer e eu terei material suficiente para fazer esse pãozinho quentinho de que tanto tenho vontade de comer. Então a galinha pensou, eu vou convidar os meus amigos para me ajudar neste pão. Afinal de contas, plantar o trigo, colocar semente, arar a terra, não é? Colocar água, cuidar dessa plantação, dá muito trabalho. Vou fazer diferente, vou convidar meus amigos. E ela começou justamente pelo porquinho. Qual não foi a surpresa da galinha? O porquinho falou para ela, Senhora galinha, neste momento estou com muito sono. Vou tirar a minha soneca. E foi tirar a soneca. Mas a galinha, ela não ficou triste com aquela situação, porque ela tinha outros amigos com quem podia contar. Então, ela não desanimou. Ela foi convidar o amigo gato. Chegou perto do amigo gato, falou para ele com todo o pãozinho. O amigo gato até ficou interessado no pãozinho. Ele, um pãozinho molhadinho com leite agora, senhora galinha. Era maravilhoso. Mas, infelizmente, não vou poder ajudar a senhora. Estou brincando com o meu novelo de lã. E a galinha continuou na sua busca incessante de amigos. Afinal de contas, ela tinha vários amigos. Não desanimou e foi ao encontro do cachorrinho. Chegando próximo ao cãozinho, falou, cãozinho, você pode me ajudar? Preciso plantar o trigo, preciso colher para fazer um pãozinho bem gostoso. E o cãozinho respondeu para ela, gostaria muito, senhora galinha, mas infelizmente agora não posso. Tenho que roer meu osso. E continuou lá roendo o seu osso. Mas a galinha não desanimou e foi em busca do outro amigo, do amigo pato. E quando chegou perto do pato, mal falou com o pato já foi. Quac, 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 quac. Senhora galinha, infelizmente, eu não vou poder ajudá-la. Tenho que nadar. E a galinha não desanimou. Tudo bem, já que vocês não querem, vou fazer o trabalho sozinha. Ficou ali sozinha, pensando numa maneira de colocar em prática o seu plano.
E ela continuou naquele plano que tinha pensado. Afinal de contas, ela tinha vontade de comer aquele pãozinho quentinho. E não saía do seu pensamento o pão. E sabe o que foi que a galinha fez? Ela semeou o trigo, cuidou do trigo incessantemente, num trabalho exaustivo, todos os dias. Ia lá, olhava o trigo, cuidava da terra, colocava água e o trigo começou a crescer e a crescer. E chegou um dia em que a galinha conseguiu colher o trigo. E na colheita do trigo, a galinha ainda teve um trabalho árduo para que aquele trigo se tornasse farinha. Mas ela fez todo o trabalho, que foi muito exaustivo, sozinha. Fez todo o trabalho e o resultado do seu trabalho, sabe qual foi? Uma cesta maravilhosa de pães. E os pães estavam ali quentinhos, saborosos. E o cheiro do pãozinho quente, saído do forno na hora, saiu ali daquele lugar da fazenda e foi caminhando por todo o território e chegando a quem imagina quem foi que sentiu o cheiro dos pãezinhos que saíram do forno. O porquinho foi o primeiro a sentir o cheiro e caminhou em direção. O gatinho também fez o percurso. O cachorrinho nem se fala, largou logo o osso e caminhou também. O patinho que estava nadando, deixou de nadar na hora e foi em busca daquele cheiro tão agradável. Ele tinha certeza que era pão e seguiu. E quando chegou em frente à galinha, não é? A galinha poderia ter dito: não vou dar pão a vocês. Mas sabe o que foi que a galinha fez? A galinha ruiva, que tem bom coração, apesar de não ter sido ajudada, compartilhou do seu pão. Afinal de contas, amigo de verdade não nega nada para ninguém. E aí, crianças, o que vocês acharam deste conto? Né? O que aprendemos com ele? Vamos observar agora alguns detalhes presentes nesse conto que eu acabei de ler para vocês. Vocês conseguiram identificar neste conto quem era o personagem principal? Quem são os personagens desse conto? Onde foi que aconteceu? E quando foi que aconteceu? Verificaram que a galinha era o personagem principal, característica da galinha, não é que estava bem presente aí, galinha ruiva. Os personagens, o porco, o gato, o cachorro e o pato, não foi isso? Onde foi que aconteceu? Em uma fazenda. E quando aconteceu? Há muito tempo atrás, em um momento em que a galinha sentiu vontade de comer um pãozinho quentinho. E quem foi o narrador? Conseguiu perceber quem era o narrador? O narrador era um narrador observador. Verificaram isso? Então, e a estrutura da narrativa? Na narrativa a gente tem uma situação inicial, logo após um conflito gerador. E depois, clímax da história, onde tudo fica bem acelerado. Verificaram que os animais não quiseram ajudar a galinha, ela teve que fazer todo o trabalho sozinha e deu conta, não foi? E depois o desfecho. A galinha, apesar de não ter sido ajudada, ela compartilhou do pão. Espero que vocês tenham gostado desta aula e nós vamos ficando por aqui e desejando a vocês um excelente dia. Agradeço a participação de Elaine, a nossa intérprete, e da professora Kedma. Muito obrigada, professora. Eu quem agradeço, professora Esté. Muito bom o conto, eu não conhecia, hein? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.